Então, assim, eu sempre digo o seguinte, que a princípio de tudo, a nossa ferramenta mais importante, querendo ou não, que a gente tem que, né, ter toda essa atenção, é o corpo, né? Então, assim, a gente acaba trabalhando muito com peso corporal em casa. Lógico, dá para se utilizar de outras ferramentas, como, por exemplo, né, você adaptar um cabo de vassoura, você se utilizar de garrafa de óleo, né? Essas coisas mais de produto de limpeza também é um excelente meio para conseguir, assim, né? No caso, você gerar uma resistência externa. Mas eu sempre digo o seguinte: o mais importante, a ferramenta mais importante que a gente tem é o nosso corpo, porque a gente pode usar ele a hora que a gente quiser, aonde a gente quiser, independente de ter aparelho ou não ter aparelho, né? Mas o que vai me gerar esse resultado é o que a gente fala de você dar ao seu corpo um estresse fisiológico. O que é esse estresse fisiológico? É eu dar uma demanda para o meu corpo de trabalho para fazer o meu corpo sofrer, vamos poder dizer assim, né? Então, o nosso corpo ele vai ter que sair do equilíbrio, porque o nosso corpo ele sempre quer se manter em equilíbrio, que é o que a gente chama de homeostase. Então, eu tenho que desequilibrar esse meu corpo para gerar uma adaptação no meu corpo, para que essa adaptação me ocasione um resultado. Tá, isso é um processo que tem que ser o quê? Bem feito. Então, nem é tanto assim, mas eu não estou na academia, eu estou na minha casa, eu não tenho aparelho, eu não tenho como fazer. Assim, você tem, porque você tem o seu corpo, que é a principal ferramenta. Agora, o como vai ser feito é que vai fazer a diferença, né? Então, como que eu vou programar esse treino? Como que eu vou dar ao meu corpo, gerar para o meu corpo esse trabalho, esse sofrimento, esse estresse fisiológico que vai ocasionar eu chegar num resultado de emagrecimento, por exemplo, né? No caso, as pessoas estão mais em casa agora por conta da pandemia, então acaba sendo um pouquinho mais, fica mais parado, mais sedentário, menos ativo, acaba às vezes comendo até um pouco mais, né, por conta de já estar em casa, e poder até ser algo que vem já de uma certa ansiedade. Então o exercício vai entrar até nisso, que é bom ressaltar, né, ajudar a baixar um pouquinho essa ansiedade, porque você vai estar liberando hormônios, que a gente tem adrenalina, noradrenalina, que são alguns hormônios muito importantes também, que vai ser cruciais para se ter um resultado. E nisso tudo, também é importante ressaltar de se ter consciência de fazer tudo com segurança. Então, assim, vou estar fazendo em casa o como fazer, mas o modo que eu estou fazendo é seguro, né? Porque é muito importante isso. Às vezes você quer fazer o exercício, mas, assim, o seu corpo, ele está preparado para aquele tipo de exercício, aquela demanda de trabalho que você vai dar, aquele estresse fisiológico que você vai exercer sobre o seu corpo, porque senão, às vezes, você pode gerar alguma lesão, por conta até, às vezes, de ter alguma disfunção corporal que a pessoa não saiba. Então, tem que se ter muito cuidado. E também tem uma pergunta aqui sobre como aumentar a massa magra, acho que é isso, né? Como aumentar... a massa magra, que seria... Massa magra. A musculatura em si, né? Massa magra, que a gente denomina como assim? Como massa magra. Então, assim, você tem exercícios, vamos assim dizer, né? Se você for trabalhar em questão muscular, então a gente tem flexão de braço, por exemplo, que é um excelente exercício, maravilhoso. Parece simples, mas se a pessoa for fazer de uma maneira correta, não é tão simples assim, né? Então, assim, a gente tem que pensar de que forma? Seleção de exercícios, então eu tenho que saber selecionar o exercício até pelo o condicionamento da pessoa que eu vou, né, fazer aquele programa de exercício. Então, eu tenho que dar um exercício que a pessoa esteja apta a fazer. Ou, né, se a pessoa não está, para chegar numa flexão de braço, onde um movimento é um movimento ideal para a pessoa não ter lesão, aí que se tem a preocupação de ser bem orientado, eu vou preparar a pessoa para chegar numa flexão no chão, né, que é aquele apoio de mão no chão e fazer. Então, é um excelente exercício. Então, você tem a seleção do exercício, agachamento é um excelente exercício, mas também, é aquilo que eu falo, você tem que saber, será que a pessoa realmente sabe fazer o agachamento de uma maneira correta? O padrão do movimento dela está correto? Se não sabe, eu vou ter que fazer educativos para a pessoa chegar naquele padrão de movimento que é um padrão seguro. Beleza, então a primeira etapa é fazer uma boa seleção de exercícios. A partir daí, é você estruturar e como eu vou fazer esses exercícios, né? Então, a gente pode fazer uma flexão de braço, aonde, a princípio, se a pessoa não tem familiaridade,
repetindo mais, mas com mais espaçados, né? Então, repete 2, ou dependendo do máximo que a pessoa consiga fazer, até chegar próximo à falha, não necessariamente na falha, né? Então, assim, a princípio, uma flexão de braço. Se a pessoa quer ganhar massa, então ela vai descansar um pouquinho mais e a gente vai priorizar fazer um movimento com maior tempo de descanso. E vai selecionando, e você vai, na própria flexão de braço, você vai aumentando o grau de dificuldade para a pessoa, né? Por exemplo, uma rosca direta que a pessoa faz na academia, eu posso adaptar com um cabo de vassoura, coloca alguns pesos com algum, por exemplo, pega 2 sacolas, põe alguma caixa de leite dentro, então assim, você vai adaptando, no caso, né, que a pessoa vai estar em casa, e faz, mas assim, você selecionar os exercícios é o ponto inicial, sabendo fazer aquele exercício, né, se a pessoa não sabe, eu vou preparar ela de uma maneira que ela execute da maneira que o padrão do movimento fique ideal para ela não se lesionar. Selecionei o exercício, aí como eu vou fazer o exercício? Mais lento também é uma outra possibilidade. Vai fazer uma flexão de braço um pouco mais lenta, sobe lento, desce lento. Só ali você já está fazendo a pessoa ter um estresse fisiológico muito grande, vai gerar um sofrimento para o corpo que ela até então não está acostumada. Então é isso que vai fazer com que a pessoa tenha essa hipertrofia, né? Agachamento, que é um excelente exercício para membro inferior. A mesma coisa. Sei fazer o agachamento de uma maneira correta, vou criar dificuldades, um agachamento com salto. Eu já estou fazendo o meu corpo ter que sofrer um pouco mais para fazer. Então, o estresse fisiológico já é maior para o corpo. É onde ele vai ter que se adaptar e nessa adaptação ele vai ganhar essa massa magra, que no caso é, né, o músculo, aumentar esse volume muscular. Então, vai muito assim de como você vai manipular isso. Aprendi a fazer o movimento da maneira correta, segura, então eu vou começar a criar dificuldade para o meu corpo. Dificuldade. Essa dificuldade vai gerar a adaptação que eu preciso para chegar naquele resultado. Então, você falou a palavra-chave, né? Ergonomia. Acaba acontecendo que a pessoa trabalha em casa, então ela não vai ter muitas vezes, né? Se a gente colocar muitas pessoas, acontece isso. Você não tem aquela cadeira ideal ergonomicamente, você não tem a questão da altura de pé em relação ao joelho, então assim... Ergonomicamente, a pessoa não tem na casa dela um escritório para dizer assim, aqui é um escritório que ergonomicamente vai atender para mim estar trabalhando, né? Então, aí entra, né, no caso que a gente faz nas empresas, que a gente chama da ginástica laboral, mas em casa também você pode fazer essa ginástica laboral com alguns exercícios de alongamento, né? Então, por exemplo, costas é muito frequente, porque a maioria das pessoas, se a gente colocar o home office, trabalha na posição sentado, então provavelmente as costas vai ser um grande... né, vai sentir mais dor, lombar, coluna em si, né, mas principalmente a lombar, para você ficar muito tempo sentado, e provavelmente a pessoa, é natural da gente não ficar com um alinhamento correto o dia todo, sentado trabalhando, então você vai dar uma arqueada, você vai sobrecarregar um pouco a sua coluna, ou até, né, manter aquela posição por muito tempo da coluna, não é legal. Então, é bom você fazer alguns alongamentos específicos para você soltar um pouco essa musculatura, né? Você tirar um pouco essa tensão desse local. Aí a gente pode colocar como é sentado. Então, você tem a região das costas, as pernas é importante, porque a pessoa fica muito tempo sentado. Então, você levantar um pouquinho, movimentar as pernas para ativar essa circulação da perna, né? Para manter a perna com uma circulação legal também é importante. Questão das mãos, né? Punhos. A gente vê muitas pessoas também tendo DORT, LER, que é as doenças por esforços repetitivos. Também alongamentos de punhos, aquele puxando o punho ajuda. Mobilidade, que é o quê? Movimentação. Giro de punho, giro de pés, giro de quadril, também é legal, porque às vezes uma dor na coluna, não necessariamente, ou até mesmo nas costas, não necessariamente é o problema nas costas, mas é um problema na sua coluna, na parte mais baixa da coluna, ou do quadril, né? Vamos colocar assim, melhor ainda, a falta de mobilidade do seu quadril. Então, seu quadril, como ele não tem muito movimento, não é muito móvel, acarreta você a ter, às vezes, uma dor lá nas costas. Então, às vezes, a questão não é a dor ali, simplesmente que ela gera, né? Ela gera ali, mas não, muitas das vezes ela não é ali.
ela vem de algo lá de baixo e sobe, ou de cima para baixo, né? Então, assim, basicamente, trabalhar alongamentos, você ter pelo menos aí, vou colocar 10 minutos, porque nas empresas eu já trabalhei muito e gosto muito desse tipo de trabalho, espero que seja até mais difundido depois que tudo se normalizar um pouquinho mais. A pessoa tirar 10 minutos que seja. Eu entro no serviço para trabalhar, né? A pessoa tem aquele horário que ela sabe que vai ter que iniciar. Eu vou tirar 10 minutos que seja. Se a gente for ver, 10, 15 minutos não é muita coisa. Esses 10 minutos eu vou reservar para preparar o meu corpo, eu vou ficar o dia inteiro sentado, então eu vou preparar todas as minhas articulações, todas as minhas musculaturas, mobilidades e estabilidades do meu corpo para aguentar aquele dia todo de trabalho naquela mesma posição. Ou se a pessoa até conseguir durante o expediente, eu vou levantar um pouquinho, vou mexer um pouquinho o pescoço, vou mexer um pouquinho os braços, movimentar. O nosso corpo foi feito para o movimento. Pena que a gente está perdendo um pouquinho isso nos nossos dias de hoje, até por conta da tecnologia. Mas tirar esses 10, 15 minutos que seja, no período do trabalho mesmo, se a pessoa conseguir fazer isso, né? Às vezes deslocar um pouquinho, eu vou deixar a água, por exemplo, a água entra aí no caso, a garrafa de água um pouquinho mais longe de mim, para me forçar a levantar e andar até aquela garrafa d'água. Ótimo, já é uma estratégia para você sair daquela posição e você compensar um pouquinho a sua musculatura para fazer um outro, né, movimentar, né, fazer uma outra dinâmica com o seu corpo. Então, assim, eu posso dar assim, dicas, né, no caso, para a pessoa que é sedentária, para ela começar a ter uma prática de exercício, ressaltando aqui só uma diferençazinha, que às vezes a pessoa, ela não... né, a gente tem o costume de falar, atividade física é uma coisa, exercício é outra. Atividade física é tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Um movimento em si, que não tem um meio, um começo e um fim, é uma atividade física. Exercício, você tem um começo, um meio e um fim. É algo que você vai ter um objetivo mais claro, né? E você entra focado para fazer aquilo, tendo um início e um fim e todo aquele processo. Essa é a diferença que a gente costuma falar muito atividade física, mas atividade física é algo que não é cíclico, né? É acíclico. Então, assim, você quer praticar um exercício para sair do sedentarismo, tenta buscar, né? Eu sei que é um pouco difícil no momento que a gente está, mas algum tipo de exercício que se encaixa mais com você. Então, por exemplo, eu gosto da caminhada, né? Muitas pessoas gostam. Beleza, começa com pouco e não com tanta frequência. 2 vezes na semana, 30 minutos. Ótimo, você não fazia nada, você já passou, né, no caso do sedentarismo, para ter uma prática de 2 vezes ao dia, 30 minutos. Perfeito. Aí você vai pegar gosto, provavelmente, porque o nosso corpo ele vai acabar tendo esse gosto, né? A questão é assim, comece. Não fique muito no pensamento, haja. Se a gente ficar só no pensamento, vai ficar só no pensamento. Outra dica, eu quero começar, tenho preguiça? Do lado da cama, essa vai ser a roupa que eu vou usar amanhã cedo. O tênis está aqui. Eu vou levantar, já vai estar do meu lado, então eu vou ter a ação. Vou pegar, vou me trocar. Gosto da caminhada? Vou para minha caminhadinha. Não gosto, não quero sair, né? Até por conta do jeito que a gente está. Procura criar, né? Ou alguém que oriente você a criar um programa de treino que é mais curto, que não é tão cansativo para você acostumar, adaptar o seu corpo, adaptar mentalmente, porque, né, a gente é esse conjunto, a gente não é só corpo, a gente não é só mente. Então, para você ir pegando isso, seu corpo e adaptando, e a sua mente e também absorvendo, aí você vai ter a questão dos hormônios, que você vai, depois de um tempo, você não vai querer ficar sem, porque vai te fazer muito bem essa questão da liberação de hormônios. E outra dúvida que ela falou, que eu acho muito importante ressaltar, da musculação para mulher. Não precisa ficar com medo, tá? Aí, às vezes, a mulher fala, eu não vou fazer peito, senão eu vou ficar com muito... Não, primeiro, a mulher ela não produz o tanto de testosterona, que é um grande agravante para ter muita massa muscular, que nem o homem. Então, a gente não vai ter essa, né, ficar super musculosa. Lógico que a gente vai ter que respeitar a estrutura corporal. Se eu sou uma mulher onde os meus ombros são mais largos, eu vou fazer peito? Vou, mas eu já não vou fazer com tanta ênfase. Porque o pouquinho que eu fizer, só para uma questão funcional de ter força, de uma questão de ter um pouquinho mais de, né, força e enrijecimento muscular, vai ser o suficiente, mas é importante fazer, tá? Então, tirar um pouquinho essa copa, principalmente das mulheres, né? Não vou fazer peito, não vou fazer costas,
fica até a dica, a mulher que quer emagrecer, faça bem costas, desenhe bem suas costas que a cintura vai ficar mais afinada, quem olhar vai ver aquelas costas mais torneadas e a cintura ela tende a ficar mais visualmente mais afinada, vai afinar. Então, assim, não precisa ter medo. Você não vai ficar musculosa, a menos que você tome, né, algo externo para você passar do seu limite, até mesmo de estrutura física, que cada um tem uma estrutura que você tem que respeitar. E sabendo fazer certinho, bem estruturado, você não vai ficar musculosa, nada que você não... que vai se olhar e não vai querer, não vai gostar.